Olá, amigos. Este é mais um Revista DBO em Foco. A morte do braquiarão no Acre está com os dias contados. É o que mostra o Sistema Guaxupé, estratégia desenvolvida pela Embrapa, motivo de reportagem da Revista DBO, edição de julho. Para nos mostrar como esta página foi virada, nosso convidado de hoje é Carlos Maurício Soares de Andrade, pesquisador da Embrapa Acre, que coordenou os estudos de validação do modelo. Seja bem-vindo, mestre Carlos Maurício. Eu que agradeço o convite, Varice. Tecnicamente, o que é a morte do braquiarão? Essa a gente chama, é uma síndrome, né? Ela não é nenhuma doença, ela não é um problema somente fisiológico da planta, é uma combinação de uma planta intolerante ao encharcamento, com um ambiente extremamente chuvoso que a gente tem aqui na Amazônia, com solos mal drenados que causam... Normalmente a gente passa aí 4, 5 meses do ano com solo encharcado, e essa combinação de solo encharcado com a planta intolerante ao encharcamento e com fungos de solo que aproveitam esse momento em que a planta está debilitada, está estressada, né, causa, então, uma síndrome, uma doença complexa, né, um complexo que acaba causando a mortalidade e a degradação dessas pastagens. Então, esse é um processo que começou aqui na Amazônia brasileira a partir de 1994, 1995, e que foi responsável pela degradação de alguns milhões de hectares de pastagens aqui na Amazônia. Depois de 25 anos de luta, né, contra essa situação, vocês chegaram ao Sistema Guaxupé. No que ele consiste? Bom, o Sistema Guaxupé é uma forma de intensificar a atividade pecuária nessas regiões da Amazônia em que a gente não tem, principalmente aqui no Acre, o foco foi o Acre, mas também isso pode se expandir para outras realidades da Amazônia, naquelas regiões onde você não tem aptidão para a agricultura, né? A gente sabe que boa parte dos solos da Amazônia, seja por questão de relevo, seja questão de má drenagem, isso aqui no Acre chega a 82% dos solos, não tem aptidão para a agricultura intensiva. Então, são áreas que estão ocupadas com pastagem e vai continuar com o uso na pecuária. Então, o Sistema Guaxupé é, na verdade, um modelo de intensificação focado em formar e manter pastagens de alta performance nessas áreas, digamos assim, marginais, onde você não tem aptidão para a agricultura. Então, é um sistema que busca orientar o pecuarista em como arranjar essas pastagens, como formar pastagens com as cultivares que a pesquisa identificou que são indicadas para essa região, né? E garantindo, então, que essa pastagem tenha uma alta durabilidade. A gente fala hoje em pastagens centenárias. É possível formar e manter pastagens centenárias aqui na Amazônia, nesses solos desafiadores que estão sujeitos a encharcamento, utilizando as forrageiras corretas, manejando bem essas pastagens, fazendo um bom manejo de plantas daninhas e, principalmente, utilizando uma leguminosa, que é uma planta forrageira que a gente desenvolveu e que vai muito bem aqui na Amazônia, chamada amendoim forrageiro, que é uma planta que tem uma capacidade muito boa de consorciar com os capins, fixar nitrogênio no solo, ou seja, tornar essa pastagem autossuficiente em nitrogênio, e isso garante, então, a manutenção dessas pastagens produtivas por muitos anos. Então, essa é uma estratégia que foi desenvolvida em parceria com pecuaristas aqui da região. Nós temos hoje 3 fazendas aqui no Acre que são referência desse modelo de intensificação. São fazendas que já vêm aperfeiçoando esse sistema de produção nos últimos 25 anos, e hoje essas fazendas são referência aqui para as outras fazendas dessa região, né? Com indicadores tanto produtivos quanto econômicos muito bons quando a gente compara tanto regionalmente quanto nacionalmente. O plantio é consorciado, é isso? O foco no uso de pastos consorciados, procurando diversificar as gramíneas, né, utilizando somente as gramíneas adaptadas a essa região nossa aqui, né, mas procurando consorciar elas com essa leguminosa, que esse consórcio, então, tem se mostrado muito interessante em termos de aumento de produtividade, de ganho de peso dos animais, né? Quando você consorcia uma gramínea com leguminosa, uma leguminosa produtiva, que consegue se manter numa proporção ideal na pastagem, você tem 2 efeitos muito, muito diretos. Você tem um efeito de
redução da necessidade de adubação, então você tem um poupa adubo, né? E isso é importante para essa região que a gente tem aqui. A gente tem aqui na Amazônia a arroba mais barata do Brasil, o pecuarista vende a arroba mais barata do Brasil, mas paga o maior valor pelos insumos, né? Os insumos chegam aqui mais caro, porque a gente está mais distante do centro de produção. E, da mesma forma, essa leguminosa com alto teor de proteína, com alta digestibilidade, ela consegue reduzir também, mantendo o nível de produtividade alto, mas reduzir a necessidade de suplementação no coxo, né? Então, você consegue reduzir com um sistema com menor uso de insumos, ter altos níveis de produtividade, e é isso que garante, então, uma rentabilidade muito boa. Quais foram esses números aí das fazendas parceiras aí que serviram como campo de pesquisa? Algumas dessas fazendas participam de alguns estudos que mapeiam, então, essa produtividade no Brasil, esses indicadores no Brasil, né? E do ponto de vista regional, para você ter uma ideia, essas fazendas aqui, elas estão produzindo, em termos de taxa de lotação, né, em torno de 25% acima da média da região, em termos de produção de arrobas por hectare, em torno de 50% acima da média das fazendas da região, fazendas de ciclo completo, e do ponto de vista de lucratividade, né, praticamente o dobro do que se consegue na região. Então, alguns números. Então, essas fazendas estão trabalhando aí na faixa de 1,9 a 2 UAP por hectare, animal por hectare, de média anual de lotação, né? Enquanto as fazendas normalmente que conseguem trabalhar, em média, as fazendas médias conseguem trabalhar com 1,5 UAP por hectare. Do ponto de vista de produção de arrobas por hectare no sistema de ciclo completo, essas fazendas têm conseguido trabalhar entre 11,5 e 12 arrobas por hectare ano, enquanto as fazendas típicas aqui da região de ciclo completo dificilmente conseguem passar de 8, 9 arrobas por hectare ano. Então, são indicadores muito bons a nível regional e também nacional, né? Quando essas fazendas são comparadas com outras fazendas nacionais, a gente tem indicadores, chega a ser 200% acima da média das fazendas, considerando a média do Brasil, do ponto de vista de rentabilidade, né, de lucratividade, de reais por hectare ano auferido na pecuária de corte. É claro que todo mundo quer produzir mais, ganhar mais, mas e a questão do investimento para se colocar o modelo em prática? É uma pergunta bem interessante, né? As pessoas falam assim, ó, é caro investir nisso? Formar uma fazenda com esse tipo de pastagem, com esse sistema de produção? A resposta não é caro, né? Mas você não faz de um dia para o outro. Então, é um investimento que você faz visando um retorno no médio e longo prazo. Diferente de você colocar uma ração no coxo para suplementar e com 30 dias você já ter uma resposta, quando você investe na formação dessas pastagens de alta performance, você está fazendo investimento para ter retorno daqui a 3, 4 anos, mas para que esse retorno dure 20, 30, 50 anos, né? Então, essa é a diferença. Esse é um investimento em formar pastagens de uma forma diferente do que é feito de forma tradicional, né? Não é aquela simplesmente gradear o solo, escolher um capim e semear aquilo, não. A gente fala em diversificar, ocupar cada metro quadrado da pastagem da melhor forma possível, muitas vezes precisando diversificar os capinhos e introduzir a leguminosa. Esse é um processo que vai demorar aí 4, 5 anos, às vezes 10 anos, mas uma vez que você chegar nessa pastagem consolidada, é muito fácil de manter ela produtiva, né? E a experiência nossa nessas fazendas parceiras é que essas pastagens vão melhorando a cada ano, evoluindo a cada ano, e a gente não sabe, a gente já tem essas pastagens, as primeiras formadas há 25 anos, continuam com níveis muito altos de produtividade, e a gente não sabe onde é que isso vai parar. Então, a gente já fala em pastagens centenárias. Então, é uma outra realidade de investimento na pecuária, né? É você formar pastagem para os seus filhos, para os seus netos usufruir delas. Pelo que eu entendi, esse modelo serve também para outras áreas de floresta do país, né? Claro, dentro da legalidade, mas também pode ser aproveitado, por exemplo, Mata Atlântica. Sim, exatamente. Assim,
É óbvio assim, o Brasil é um país muito grande, a gente tem 6 biomas, em cada um desses biomas a gente tem variações bastante grandes, às vezes de clima, de solo, então qualquer recomendação que se faça generalizada para o Brasil, ela é muito perigosa, né? Então a gente procura sempre buscar essa adaptação local, né? Pelo menos regional de indicação. Mas os fundamentos do sistema Guaxupé são fundamentos, uma boa gestão de pastagem, tolerância zero com plantas daninhas, buscar a autossuficiência em nitrogênio nessas pastagens, um bom manejo do pasto. Isso se aplica a qualquer sistema de produção no Brasil e em outras regiões do planeta. O que você precisa adequar são as forrageiras. Então, pode ser que as forrageiras recomendadas aqui para o Acre não sejam as mesmas para se usar, por exemplo, na Mata Atlântica de Minas Gerais, ou na Mata Atlântica do sul da Bahia, ou no Paraná, né? Mas os princípios, os fundamentos, é possível de fazer essa adaptação, né? Então, é isso que a gente tem recomendado. Ou seja, o sistema foi desenvolvido para o Acre, focado no Acre, mas a gente acha que ele pode ser adaptado e expandido para outras regiões da Amazônia e para outros biomas também, né? Como a Mata Atlântica, como você citou. Gostaria de considerar mais alguma coisa que nós não abordamos a respeito do sistema? Eu acho que a mensagem é essa, né? Passar quais são os fundamentos do sistema, acho que isso é importante para a pessoa entender, e a lógica por trás disso, ou seja, a coisa começou em 1998, né, quando a síndrome da morte do braquiarão começou a avançar aqui no Acre, e as pesquisas foram, então, direcionando a gente para o desenvolvimento desse modelo, ou seja, a gente tinha um modelo de pecuária que é baseado na monocultivo, todo mundo praticamente só plantava braquiarão, e a partir do momento que o braquiarão começou a morrer, todo mundo ficou sem saber o que fazer, e aí a pesquisa foi direcionando para um sistema hoje, que é um sistema que leva a pastagens que têm uma vida útil mais longa, né? Muito mais diversificadas, com mais opções de forrageiras a ser utilizadas, e o que garante, então, que o investimento é um investimento muito mais seguro na pecuária hoje do que a gente fazia há 20, 30 anos atrás. Com um sistema mais intensificado, né, basicamente onde se mexe muito no pasto, né, no pastejo, você precisa de uma mão de obra mais qualificada. Isso é verdade. E isso, assim, a gente percebe ao longo dessa experiência. Eu estou há 21 anos como pesquisador aqui da Embrapa, e a gente tem uma atuação aqui muito, muito próximo dos pecuaristas, uma relação muito boa, e a gente está sempre visitando, fazendo experimentos em fazenda, e a gente percebe claramente que as fazendas que conseguem ter mais sucesso são fazendas que dão uma atenção especial às pastagens. Muitas vezes não é nem uma equipe muito qualificada, às vezes a liderança do pecuarista, né, dando um exemplo, visitando as pastagens, identificando os problemas e aí direcionando os trabalhos da equipe, muitas vezes você consegue sucesso. Mas, claro, quanto mais qualificada é a equipe, quanto mais entendimento de manejo de pastagem, da rotina de manejo de plantas daninhas, da importância de cada uma das forrageiras e como utilizar ela nessa região, isso é muito importante. A gente fala o seguinte, que a arroba mais lucrativa é a arroba produzida no pasto, né? E esse pasto, que é de onde vem a maior parte da renda do pecuarista, ele tem que ser muito bem cuidado, né? Então, tem que ser muito bem tratado, né? Então, toda a equipe tem que ser muito bem capacitada para cuidar bem desse pasto, que a resposta vai vir do ponto de vista de maior capacidade de suporte, maior ganho de peso dos animais, maior taxa de natalidade, né, e maior renda no final do ano. Isso é bom para todos, é bom para o pecuarista, é bom para os funcionários da fazenda, né? Então, essa é uma questão muito importante. Ok, mestre. Obrigado por suas contribuições aqui. Eu que agradeço, estamos à disposição. Até uma próxima vez. Eu falei com Carlos Maurício Soares de Andrade, pesquisador da Embrapa Acre, que coordenou os estudos de validação do sistema Guaxupé, estratégia que deu fim ao processo de morte do braquiarão. Este foi mais um Revista DBO em Foco.